Hoje a gente vai falar sobre sinomose, a doença que é o terror de qualquer tutor de cachorro. Então, se você quer saber tudo sobre sinomose, mitos e verdades, não sai daí. A sinomose, ela é uma doença infecto-contagiosa causada pelo vírus da sinomose, conhecido também como Canine Distemper Virus, de distemper, que é o nome da sinomose em inglês. O vírus é conhecido como vírus cosmopolita, porque ele tem uma ampla distribuição mundial. Você acha ele em tudo quanto é lugar do mundo, então não tem como fugir da sinomose. Com uma alta taxa de mortalidade, é muito difícil um animal ter sinomose e sair dela. E quando ele consegue se recuperar da sinomose, normalmente ele carrega sequelas pro resto da vida. O vírus, o agente causador, é do gênero Morbillivirus, família Paramoxiviridae. A sinomose acomete animais da ordem carnívora e não apenas cães. Pois é, a sinomose ela pode ser encontrada em cães, raposas, guaxinins, pandas vermelhos, até em focas, e teve caso registrado de surto de sinomose em tigres e leões. Pois é, leão com surto de sinomose. Imagina, leão no Serengeti com surto de sinomose. Eu vou trazer essa matéria porque eu fiquei intrigadíssima quando eu vi isso. Os mais afetados pelo vírus da sinomose vão ser aqueles filhotes que acabaram de desmamar. Então eles já passaram daquela fase que os anticorpos que eles ganharam da mãe pelo período da amamentação ainda estão circulando no corpo. Com aquela idade de 60 a 90 dias, né? Entre 2, 3 meses, até 4 meses de idade. E os animais que não foram vacinados. Então eles estão suscetíveis, eles estão desprotegidos para o contato com o vírus da sinomose. E animais que apresentem uma falha imunológica, que tenham alguma deficiência, ou tenham uma doença autoimune, ou tenham um distúrbio de imunidade, eles podem sim ter a sinomose se estiverem em contato com o vírus. Por exemplo, você vive num local que teve um surto de sinomose. O seu animal foi vacinado, passou do período de revacinação dele, a vacina atrasou, ou então ele está passando por uma doença autoimune, que caiu muito a imunidade dele. Ele corre esse risco de contrair o vírus. Ele pode ter uma manifestação mais branda da doença, mas ele corre esse risco, principalmente se ele for um animal um pouco mais velho. O morbillivirus, o vírus da sinomose, ele é um RNA vírus que tem uma capa de glicoproteína envolvendo ele, que é o que faz a ligação com as células do hospedeiro e dissemina esse vírus ao longo de vários tipos de tecidos diferentes. A sinomose ela afeta vários sistemas diferentes. Quando o animal se contamina, o vírus entra, afetando primeiro o sistema respiratório, depois vai passar para o sistema digestivo, sistema digestório, afetando ali intestino, depois ele começa a se espalhar pelo resto do corpo. Por último, é que ele afeta o sistema neurológico, em que ele vai afetar sistema nervoso central e cérebro. Sendo que o vírus, ele pode continuar sendo eliminado, está presente, tanto nas fezes, quanto na urina, quanto na saliva, em secreção ocular, em gotículas de saliva do animal contaminado por até 60 a 90 dias. Então imagina o que um cachorro com sinomose consegue espalhar essa sinomose por aí por onde ele anda. É uma sinomoseira para tudo quanto é lado. Inclusive, só a título de curiosidade, acredita-se que pro vírus da sinomose canina, porque esse vírus é da sinomose canina, mesmo o que afetou os tigres e leões, ele é da sinomose canina. Então, para ele ter conseguido afetar esses outros animais, acredita-se que teve uma mutação nessa glicoproteína e uma das moléculas dessa glicoproteína que envolve o RNA do vírus. Aí ele conseguiu se ligar em células de hospedeiros diferentes. Mas pode ficar tranquilo que não existe nenhum tipo de relato de caso de sinomose humana. Sinomose não pega em ser humano, tá? Pode ficar tranquilo, é um caso de
animal silvestre. Pegou em tigre, pegou em leão, pegou em foca, pegou em panda vermelho. Mas em gente não pega, tá? Pode relaxar, ficar tranquilo, cuidar do seu cachorrinho. Caso ele tenha sinomose, esperamos que nunca tenha. Com tranquilidade, com segurança, tá bom? E como que acontece essa transmissão? A transmissão, ela acontece por aerossóis. Um animal infectado, ele elimina aerossóis e partículas contendo o vírus no ambiente. Um animal sadio, que não está contaminado, ele acaba inalando essa partícula e 24 horas depois da inoculação desse vírus, depois que ele tem contato com esse vírus e o vírus da sinomose entra no organismo do cachorro, ele começa a se multiplicar. Começando a se multiplicar nas tonsilas, né, nas amígdalas, ali nos linfonodos da parte do sistema respiratório superior, e depois ele vai migrando para os bronquíolos, vai migrando para o pulmão e ele vai descendo e vai se espalhando. Por volta lá de 4 a 6 dias, ele já está espalhado por praticamente todo o organismo do cachorro. Aí o cachorro começa a apresentar mais sintomas em outros órgãos, né, em outros sistemas. Mais para frente nesse vídeo, a gente vai ver as fases da sinomose, que conforme o organismo vai sendo tomado, vai sendo inundado pelo vírus, ele vai apresentando fases diferentes de sintomas. Outra informação importante aqui, que confunde muita gente, até com relação a curas mirabolantes naturais da sinomose, é que o vírus da sinomose, ele tem cepas diferentes com graus de agressividade diferentes, né? Graus de neurotropismo diferentes. Então, alguns vírus são mais neurotrópicos, outros não são tão neurotrópicos. Tá, o que é isso, Célia? Algumas cepas do vírus da sinomose canina têm uma preferência muito maior pelo sistema neurológico, pelas células do sistema neurológico. Então, assim que esse vírus entra no sistema canino, entra no cão, ele vai procurar o mais rápido possível chegar nas células neurológicas e se multiplicar lá. É como ele olhasse assim e fala, putz, não quero, não gosto de pulmão, não gosto de intestino, cadê o cérebro? Cadê os nervos? Cadê os neurônios? É isso que eu quero massa cinzenta. Cadê massa cinzenta? E quando ele atinge o sistema nervoso, ele se replica muito mais rápido. E ele causa um estrago muito maior no cão. E ele causa o aparecimento dos sintomas neurológicos muito mais rápido. É um animal que quando ele consegue não, ir para a luz, quando São Pedro puxa ele pelo rabinho, ele provavelmente vai apresentar para o resto da vida tremores significativos, pode ter convulsões para o resto da vida, ter sim que fazer uso de anticonvulsivantes para o resto da vida. Então, o negócio ali é muito mais complicado. Já outras cepas, menos neurotrópicas, elas apresentam quadros mais severos, podem apresentar quadros mais severos, porque na medicina não tem aquela certeza absoluta, né? De gastroenterite e de pneumonia. Então são aqueles animais que podem ter muito mais diarreia, muito mais pneumonia, muito mais secreção nasal, muito mais secreção ocular. E quando ele começa a capengar com as pernas, ele se recupera e fica bem. Ele tem um tempo de reagir ao tratamento e o próprio organismo dele reagir ao vírus. E ele consegue se recuperar. O vírus da sinomose também afeta a dentição, tanto a formação do esmalte dentário quanto do broto dentário. Se o filhote tiver sinomose e não for para a luz, vou usar esse termo para não ficar uma coisa, muito pesada, ele pode não conseguir formar os dentes da maneira correta quando for adulto.
Ele pode conseguir não fazer a troca de dente de maneira adequada, ficar faltando dente, ou os dentes não formarem o esmalte dentário. Então vai ser aquele animal que pode perder os dentes com mais facilidade, os dentes ficarem com manchas, mostrando que ele tem zonas que ele não fez, que tem falha, né, hipoplasia de esmalte dentário, né, que são as falhas, aqueles lugares onde o esmalte dentário não conseguiu recobrir o dente, e de alterações no hemograma, né, mostrando uma anemia e uma baixa na resposta do sistema imunológico. A cinomose pode se apresentar de várias formas, ter vários sintomas. Dentre eles, a gente tem os mais comuns: apatia, perda de apetite, vômito, diarreia, febre, secreção ocular, secreção nasal, convulsões, incoordenação motora, paralisia dos membros posteriores. O animal pode não conseguir mexer, né, caminhar com as patas, firmar as patas traseiras para andar. Tiques nervosos, né, dá espasmos. Na verdade, são espasmos, mas é como se o animal tivesse com um tique nervoso. Então, conforme o vírus vai avançando no organismo, os sintomas vão aparecendo, etapa por etapa, né, sistema por sistema. Como eu tinha falado lá atrás no vídeo, lembra? Então, é aqui que aparecem as 5 fases, né, os 5 estágios da sinomose, que é mais uma maneira de caracterizar essa evolução da doença dentro do animal. São elas: a primeira, que é a fase oftálmica, que é a primeira coisa que você observa no animal, vai ser o primeiro sintoma que ele vai mostrar, o primeiro sinal que ele vai mostrar, que é a irritação nos olhos e a secreção, né, a descarga ocular, é aquela secreção purulenta. Ele pode apresentar também uma borda, uma queratinização, uma hiperqueratinização em borda de olho e também em borda de focinho, em ponta de focinho. Lembrando aquelas, tipo uma pele de elefante, sabe? Uma coisa grossa, uma pele grosseira, que é por causa da replicação do vírus ali no tecido de entorno. E o excesso de secreção é pela conjuntivite que está rolando ali. A segunda fase é a respiratória, que é quando o vírus já saiu do sistema respiratório superior e se alojou nos pulmões, se espalhou ali por brônquios, bronquíolos, arteriolas pulmonares, e ele está se espalhando dali para depois tomar outras partes do organismo. E ele afeta bastante os bronquíolos. Então, o animal pode apresentar pneumonia, muita secreção nasal mucopurulenta e tosse. Às vezes o cachorro tosse bastante. Pode ser uma tosse seca no começo, que evolui para uma tosse com secreção. A terceira fase é a fase tegumentar. O animal começa a apresentar pústulas em abdômen, né, na barriguinha, começa a aparecer aquelas bolotinhas, umas bolotinhas de pus avermelhadas e parecem espinhas. E aquele aspecto de pele ressecada e quebradiça, né, rachadinha, de olho e de ponta de focinho também começa a aparecer nas patinhas, nos coxins das patinhas. A quarta fase é a digestiva, que é quando o animal já começa a apresentar distúrbios gastrointestinais, porque o vírus conseguiu chegar na mucosa intestinal. Então ele começa a ficar enjoado, começa a ter diarreia, começa a vomitar. E a quinta e última fase é a fase neurológica. Aí vem os tremores, o andar cambaleante, os tiques, dificuldade de se locomover. Eu não lembro se eu falei convulsão, mas convulsões. E daí ele já avança para o estágio terminal da doença. O diagnóstico da sinomose ele pode ser feito através de um PCR com urina ou sangue. E tem uns testes rápidos também, tipo ELISA, que também identifica a presença do anticorpo para o vírus da sinomose no cão. O método de imunofluorescência direta também pode ser usado, e isso somado ao histórico do animal, fecha, né, que é a sinomose. E voltando ao tratamento, na verdade o tratamento ele é de suporte e para tratar os sintomas. Não existe um remédio para tratar para a sinomose. O protocolo existente é para combater os sintomas, tratar infecções, dar suporte para o organismo, para que o organismo do cão consiga eliminar o vírus por conta própria, para que ele consiga responder e botar o vírus para cantar para subir. Porque não existe um viricida para poder eliminar o vírus da sinomose.
Tá? Então, qualquer pessoa que diga que existe um remédio para a sinomose está mentindo. Vou repetir. Qualquer promessa feita de qualquer remédio, natural ou não, dizendo que o remédio é para a sinomose, que cura sinomose, que elimina o vírus da sinomose, ou qualquer promessa aleatória, a pessoa está mentindo. Ou a pessoa quer conseguir visualização para o canal dela, ou a pessoa quer vender o produto natureba dela, a pessoa está querendo alguma coisa de você. Mas ela está mentindo, não existe. Quem mata o vírus da sinomose são os anticorpos, os macrófagos do organismo do seu cachorro. Só eles, e até hoje não engarrafaram isso para vender. Continuando após o disclaimer, hoje o tratamento base usa-se ribavirina e demesol, que é um antibiótico e um antiviral, que é para poder tentar controlar essa infecção e esse avanço descontrolado do vírus. Outra opção é o levimazol, que é uma espécie de, na verdade o levimazol ele é um vermífugo, só que ele tem a ação de imunoestimulante. Então a função dele é estimular o organismo do cão para reagir contra o vírus da sinomose. Associado a isso é feito hidratação e uma série de vitaminas também são usadas, que ajudam, como vitamina A, E, C, vitaminas do complexo B. Todas elas ajudam a dar suporte para o organismo reagir, combater e eliminar o vírus. Então é uma doença grave e é uma doença complexa. Não é simples. Não existe um suco de quiabo milagroso que cure sinomose. Desculpa, não existe. Se existisse, seria maravilhoso, mas não existe. Queria eu que existisse um comprimido mágico, que olha, você toma só isso, você toma esse chá, que vai ficar bom. Não existe. Não se iludam. Mas isso aí fica para um outro vídeo. Outra medicação usada também, que ajuda na recuperação, isso na recuperação do animal. Ele saiu da fase de risco, as infecções foram controladas, ele tá bem. Isso aí é para reverter parte das sequelas, né? Para poder melhorar o quadro do animal e ele se restabelecer melhor. São medicamentos que melhoram a oxigenação do cérebro. E ômegas também, né? Que ômegas, eles têm uma ação anti-inflamatória e antioxidante. Então, eles ajudam também nessas questões de inflamações cerebrais. E para fechar nosso vídeo sobre esse tema tão comum na realidade e tão cheio de mitos, né? Porque para bater com a sinomose só a parvo, como que faz a prevenção da sinomose? Primeiro, vacina. Não tem como, tem que vacinar. Tem que fazer a vacinação regular do seu cachorro. Você não quer que seu cachorro pegue sinomose? Vacina ele. Faz lá o protocolozinho. E não é só quando ele é filhote. Você sabe que tem surto de sinomose na sua região? Tá pipocando muitos casos, né? Você foi comprar pão, a vizinha, ai meu Deus, meu cachorro descadeirou. Você foi no açougue, ai meu Deus, meu cachorro tá arriando os quartos. Aí você foi levar as crianças no colégio, ai meu cachorro tá com remela no olho e com diarreia. Sinomose. Já fica ligada que a sinomose tá comendo solta na região. Segura os passeios com o teu cachorro. Principalmente se o seu cachorro tiver com a vacina atrasada e pior ainda se você não vacinar o teu cachorro. Aí misericórdia. Não sai de casa com o seu cachorro, vacina ele pra anteontem, né? Nem pra ontem, pra anteontem. Voltou da rua, chegou em casa, sapato na porta, limpa com desinfetante. Existem substâncias no mercado, desinfetantes voltados para o mercado veterinário, que ajudam a manter o controle, né? A higiene do ambiente. Aí você dá uma procurada, que eu também vou fazer propaganda para marcas. Lava a área que ele fica com água sanitária. Sabe, são medidas preventivas,
São medidas profiláticas que não é 100%, mas você pega 10% de uma, mais 15% de outra, mais 20% de outra, você vai cercando e você vai reduzindo a possibilidade do seu cão ficar doente. Você junta com uma alimentação boa para poder melhorar a resposta imunológica dele, dá uma vitamina C e vai juntando as coisas. Vacina, já vacinou? Lembra? Estava atrasado a vacina do Rex? Então, vacina. Que Rex não vai ter sinomose. Se tiver alguma sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários, deixa aqui sua dúvida, se ficou alguma. Sugestões, comentários, pode ser aqui, pode deixar lá no Instagram, mundoscãoegato.oficial, tá? E isso por hoje, até os próximos vídeos. Não deixe de clicar aqui nos cards dos próximos vídeos. Na tela final tem um vídeo aqui para você escolher, ou esse, não sei de que lado fica, nunca sei. Até a próxima!